A capital de Portugal é extremamente procurada por estrangeiros em busca de fixação de residência no país. Para se ter uma ideia, nos mais de 500 mil habitantes da cidade, quase 300 mil são imigrantes. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal divulgou os dados sobre a imigração em 2022 no país e constata que o número de estrangeiros só aumenta e pelo 7º ano consecutivo. Em Lisboa, há uma comunidade de mais de 77 mil brasileiros. Em grande parte, isso ocorre devido às medidas facilitadoras de entrada de estrangeiros adotadas pelo governo português nos últimos anos. A criação e a simplificação de vistos para as pessoas que desejam encontrar emprego no país, bem como para nômades digitais, estudantes universitários e turistas que decidem ficar e se legalizar, tornaram Portugal um dos destinos mais cobiçados dos imigrantes, sendo Lisboa um dos principais atrativos. Lisboa tem atraído grande atenção nos últimos anos, graças ao seu clima, sistema educacional, segurança e hospitalidade. No entanto, a cidade pode estar enfrentando os desafios de seu próprio sucesso, com um grande inchaço populacional surgindo problemas significativos. A oferta de moradia tornou-se insuficiente, os aluguéis estão extremamente elevados e muitas pessoas perceberam que morar e trabalhar em Lisboa não é tão facilitado quanto é retratado. De acordo com o estudo da seguradora CI Landlord, o custo de vida na cidade ultrapassa 1.100 euros negativos. Isso significa que para aqueles que recebem o salário médio de Lisboa é praticamente impossível sobreviver, a menos que se vivam em situações precárias ou compartilhem moradias com várias outras pessoas. Como resultado, os próprios portugueses estão sendo expulsos de sua capital e aqueles que vieram em busca de trabalho estão retornando para suas casas. Com isso, a cidade está se tornando cada vez mais semelhante às metrópoles das quais as pessoas estão fugindo. No entanto, será que esses desafios são o suficiente para derrubar Lisboa? Afinal, o que continua a atrair pessoas para lá? Quais os principais problemas que preocupam a cidade atualmente? E esses problemas podem ser a ruína de Lisboa? Acompanhe este vídeo para descobrir. Lisboa é o local de destino dos sonhos para muitas pessoas. A capital de Portugal é reconhecida internacionalmente por seu clima ensolarado, população amigável, praias paradisíacas e paisagens históricas. É o tipo de lugar que agrada a grande maioria, desde os amantes da cultura e da natureza até aqueles que não abrem mão dos benefícios da vida urbana. Além disso, ainda é considerada um dos destinos mais acessíveis da Europa, em termos de custo em relação às férias. Lisboa fica atrás apenas de Atenas, na Grécia, de acordo com o Port of Travel Money. Uma visita de 2 dias em Lisboa, incluindo hospedagem de 2 noites para um casal em um hotel 3 estrelas, além de bebidas, jantar, passeios turísticos e transporte, custa cerca de 218 libras esterlinas, o que corresponde hoje a menos de R$ 1.400. Para efeitos de comparação, uma viagem semelhante em Roma, que ocupa o 10º lugar da lista, custaria aproximadamente R$ 2.000. E os atrativos de Lisboa com certeza não estão atraindo apenas turistas. Quando você descobre uma cidade onde é possível viver com uma qualidade de vida consideravelmente superior sem ter que pagar os preços europeus por isso, o desejo fica irresistível. E é isso que está acontecendo. Muitas pessoas viram na cidade a oportunidade de ter uma vida boa, segura e feliz, diferente do que ocorre nas grandes metrópoles ao redor do mundo, como Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, a educação portuguesa é amplamente recomendada internacionalmente, desde as escolas públicas até as faculdades privadas. Elas são conhecidas por seu ensino de alta qualidade, e é por essas razões que Portugal tem registrado taxas extremamente altas de imigração. Hoje, de acordo com o CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o número de cidadãos estrangeiros em Portugal já ultrapassa 750 mil. Isto é um recorde. Apenas os brasileiros representam quase 1/3 dos imigrantes e formam a maior comunidade estrangeira no país. No entanto, não são apenas os brasileiros que decidiram residir em Portugal. Habitantes de países da própria União Europeia e até mesmo dos Estados Unidos também arrumaram suas malas. O The Wall Street Journal relata que o número de americanos em Portugal quase triplicou na última década, chegando a quase 7 mil. E por que eles estão deixando os Estados Unidos? É simples, muitos daqueles que optam por trocar o sonho americano pelo português foram atraídos pelo custo de vida mais baixo, sistema de saúde, clima ensolarado, incentivos fiscais e a facilidade para obter um visto de residência. Além disso, recentemente ficou muito mais fácil para os americanos que trabalham remotamente e vivem em um país europeu como Portugal, devido à paridade entre o dólar e o euro, que ocorreu em julho de 2022 pela primeira vez em 20 anos. Uma parte dos estrangeiros que se mudam para Lisboa são nômades digitais.
pessoas que não precisam estar fisicamente no escritório, por isso perceberam a oportunidade de viver com uma qualidade de vida melhor ou igual, pagando menos por isso. Para os que vêm de fora e recebem moedas mais fortes, é muito mais vantajoso morar em um lugar como Lisboa. A cidade hoje pode parecer um verdadeiro paraíso, e para essas pessoas realmente é, mas a Lisboa dos sonhos está longe de ser um consenso geral. De fato, Lisboa é uma cidade econômica para quem vem de fora. O verdadeiro problema reside naqueles que dependem de salários portugueses para sustentar-se. Segundo o estudo da CI Landlords, considerando o aluguel, custo de vida e salário, faltam cerca de 1.149 euros para fechar as contas, o que equivale a aproximadamente 6,2 mil reais todos os meses. O cálculo leva em conta os preços de aluguéis no centro da cidade, o custo de vida e a média salarial dos trabalhadores. Um apartamento de 3 quartos no centro custa um pouco mais de 1.600 euros, enquanto o custo de vida gira em torno de 561 euros. Tudo isso para sustentar-se com um salário de 1.037 euros. Além disso, o cálculo não inclui os custos de educação para crianças, que seriam em torno de 500 euros cada. E não pense que a situação seria muito diferente para uma pessoa solteira e sem filhos. Um apartamento de 1 quarto no centro não sai por menos de 850 euros. Muitos brasileiros que partiram para trabalhar em Lisboa logo se depararam com essa realidade. Em 2019, a revista Veja publicou um artigo que despertou preocupação naqueles que estavam planejando se mudar para a cidade. Na matéria, a revista reuniu diversos relatos de brasileiros desiludidos com o sonho português. Mariana Lamar foi uma dessas pessoas. A capixaba mencionou que deixou o Brasil em 2018 em busca de um lugar mais seguro e onde a educação para os seus filhos fosse mais acessível e de qualidade. No entanto, ela e o marido logo se depararam com os salários baixos, aluguéis exorbitantes, o que resultou em eles e seus filhos terem que morar temporariamente num apartamento de uma amiga e precisar de ajuda de parentes para pagar a passagem de volta ao Brasil. Ana Duarte também se sentiu desiludida. Aos 43 anos, ela chegou em Lisboa em 2016, com planos de fazer seu mestrado, encontrando um bom emprego e ter uma vida confortável. Mesmo enviando mais de 300 e-mails com seu currículo, ela não conseguiu um emprego adequado e por esse motivo pretendia buscar uma bolsa de estudo em outro país europeu. Após concluir o curso, acontece que o país não é exatamente o paraíso para encontrar trabalho, pelo menos para aqueles mais qualificados, e principalmente para estrangeiros. Embora seja um país que também fale português, as leis e costumes são bem diferentes dos brasileiros, a realidade é outra. E o custo de vida é em euro. Não faltam vagas de emprego no comércio, serviço de limpeza e no setor turístico. No entanto, na maioria dos casos, esses empregos não pagam o suficiente para cobrir o aluguel em Lisboa. Para conseguir uma posição melhor no país, é necessário ter um diploma reconhecido em território português, o que requer uma série de trâmites burocráticos. Além disso, também depende muito da área de atuação de cada pessoa. Existem oportunidades de emprego qualificado em Portugal, e alguns setores até sofrem com a falta de mão de obra. No entanto, devido aos seus salários baixos, as pessoas precisam morar longe da cidade, saindo de casa às vezes até às 5 da manhã e retornando às 11 da noite, o que torna tudo muito mais difícil. Por exemplo, a área de tecnologia da informação está em alta em todo o país. No entanto, dependendo da formação de cada indivíduo, é provável que ele se junte a muitos portugueses que estão deixando Lisboa, ou até mesmo o país, em busca de melhores oportunidades em outros lugares da Europa. Isso sem mencionar os muitos estrangeiros que estão voltando para os seus países de origem, ou vivendo em situações precárias. Os brasileiros estão entre aqueles que sofrem esse problema. O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e Reintegração, que oferece auxílio para imigrantes que desejam voltar para casa e não têm recursos para isso, tem apoiado principalmente os brasileiros. Só em 2022 receberam mais de 690 pedidos de ajuda e em 2020 os brasileiros representaram 97,9% dos pedidos de ajuda. Portanto, as coisas em Lisboa não são tão fáceis para os imigrantes quanto parecem, e não são apenas os estrangeiros que estão insatisfeitos com a cidade. A lei da oferta e da demanda é simples. Quanto maior a demanda e menor a oferta, mais altos os preços serão. Esse é o problema que assola o mercado imobiliário de Lisboa. A cidade não possui um suprimento infinito de moradias, pelo contrário, à medida que mais pessoas chegam, menos moradias disponíveis sobram, o que resulta em um aumento nos preços de compra e de aluguel. De acordo com o relatório do FMI, os preços de aluguéis mais do que dobraram desde 2013 em Lisboa, representando o maior aumento na Europa. Hoje em dia, é praticamente impossível alugar um apartamento no centro da cidade por menos de 850 euros, e isso é apenas
para um apartamento de 1 quarto. Se uma família precisa de um apartamento com 3 quartos, por exemplo, o preço sobe para mais de 1.700 euros. Se alguém estiver disposto a morar afastado do centro, os valores podem ser um pouco mais baixos, a partir dos 650 euros para apartamento de 1 quarto e 1.100 euros para apartamento de 3 quartos. No entanto, essa opção implica em sacrifícios, como morar longe do local de trabalho. Como resultado, muitos adultos estão retornando à casa dos pais, optando por alugar quarto em vez de espaços individuais ou até mesmo deixando o país. Os estrangeiros com maior poder aquisitivo estão inadvertidamente expulsando os lisboetas da cidade. A pressão imobiliária é intensa em Lisboa, assim como em Porto, Braga, Guimarães e Aveiro, que também são cidades muito procuradas. Os preços dispararam para níveis impossíveis para a classe média e baixa nos últimos 10 anos. Os jovens e os estudantes universitários que vivem em Lisboa, onde estão localizadas as melhores universidades do país, enfrentam grande dificuldade. O valor de um simples quarto de aluguel está próximo ao do salário mínimo, o que leva muitos a abandonarem o ensino superior por não conseguir arcar financeiramente com os custos de moradia, universidade e das despesas básicas para viver. Essa situação gera uma visão negativa por parte de alguns portugueses em relação aos estrangeiros. A xenofobia também é um problema crescente e as denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal aumentaram 433% desde 2017, de acordo com a Comissão por Igualdade e contra a Discriminação Racial. Além disso, Portugal enfrenta a fuga de cérebros, onde jovens recém-formados estão se mudando para outros países em busca de melhores oportunidades de carreira, deixando o mercado português com escassez de profissionais qualificados. Lisboa está especialmente envolvida nesse fenômeno, com empresas oferecendo salários significativamente menores em comparação com os outros países europeus para os mesmos trabalhos. Outro problema enfrentado pela cidade é o alto custo da moradia e os salários abaixo da média europeia, o que tem levado muitos trabalhadores a empregos temporários e a viverem em condições de pobreza. O país está entre os 6 países com maior risco de pobreza entre os trabalhadores na Europa, segundo os dados compartilhados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Além disso, as drogas continuam sendo uma questão em Lisboa. Embora Portugal tenha adotado uma abordagem de descriminalização das drogas como um problema de saúde pública, o país ainda enfrenta desafios relacionados ao tráfico de drogas, especialmente na capital, onde traficantes oferecem droga abertamente, principalmente para turistas. Por fim, a recessão econômica da Europa também preocupa os portugueses. A recente crise de saúde global e os outros fatores econômicos indicam que a zona do euro entrará em recessão nos próximos meses. Apesar de negar uma recessão em Portugal, o primeiro-ministro António Costa reconheceu que o país sofrerá as consequências e terá um crescimento mais lento em 2023. Diante de todos esses fatores, será que Lisboa está fadada a ser derrubada? Dizer que Lisboa está condenada é muito precipitado, mas é inegável que a cidade vem declinando a cada ano que se passa. Apesar das adversidades, a capital de Portugal está entre as 50 melhores cidades do mundo para se viver, bem distante das primeiras posições que já ocupou outrora. Para nômades digitais, empresários e aposentados, Lisboa é um excelente lugar para residir, sem dúvida alguma. Claro, não estou sugerindo que se você for para Lisboa em busca de emprego na cidade, encontrará facilidade de sucesso, assim oportunidades de trabalho promissoras, especialmente no campo da tecnologia. E muitos brasileiros que estão se mudando para Portugal, incluindo Lisboa, estão vivendo muito bem lá. Na internet encontramos várias histórias assim. No entanto, é crucial desfazer a ideia de um conto de fadas e compreender que morar em Lisboa não é a solução mágica para todos os problemas da sua vida. Se você deseja construir uma carreira na cidade ou em qualquer outra parte de Portugal, é necessário uma pesquisa minuciosa, criar uma boa reserva financeira, chegar bem preparado e estar disposto a lidar com todas as burocracias necessárias para estabelecer uma carreira ou até mesmo abrir um negócio por lá, o que é uma ideia interessante. Lisboa, de fato, é um lugar incrível e não deve desaparecer dos melhores índices globais. No entanto, se a cidade deseja evitar deslocamentos forçados de residentes, deter a fuga de talentos e permanecer no radar mundial, precisa superar alguns obstáculos significativos. Enfrentar a iminente recessão na Europa é um deles. Além disso, com um suprimento adequado de moradias e salários melhores, a cidade poderia se tornar uma utopia quase que perfeita para todos.
Queridos espectadores, se chegaram ao fim desse vídeo incrível, espero que tenham gostado, tanto quanto eu em compartilhar esse conteúdo com vocês. Se você curtiu e quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua interação é muito importante para nós e nos motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.